Olá, boa tarde para Luanda. Dr. Tussamba, a minha primeira pergunta é: há um roteiro de Luanda, foi mediado, as partes comprometeram-se, mas acabaram por violar. Porquê que há esta desconfiança, por assim dizer, que leva a que este roteiro, que foi acordado pelas partes, seja depois violado a seguir? Bom, mais uma vez, boa tarde, a partir de Luanda. Primeiro, nós precisamos analisar quais são as partes que acordaram de facto este cessar-fogo. Muitas vezes nós chamamos atenção a este elemento porque achamos que é extremamente fundamental. Enquanto um processo de mediação ou de negociação, é fundamental se considerar todas as partes que de facto fazem parte deste mesmo processo. Permitam-me aqui a redundância. E nós temos assistido muitas vezes, apesar do grande esforço de Angola a mediar esse conflito através do presidente João Lourenço, mas falta aqui um elemento fundamental, que é convidar o M23 para fazer parte deste processo. Porque as relações internacionais, hoje por hoje, não estudam apenas as organizações ou Estados, mas também estudam autores que de facto influenciam os governos. O M23 é de facto um ator fundamental para o término deste conflito no leste do Congo Democrático. Infelizmente, o M23 tem reclamado muito a sua presença nas mediações e não tem sido chamado a esta mesa. Ou seja, quando nós olhamos, sobretudo, a questão dessas acusações que se faz ao Ruanda, apesar de que muitos Uhum, elementos indicam claramente a intervenção do Ruanda, aliás, é só nós olharmos a zona em que liga, de facto, o Ruanda e o Congo Democrático, e vamos conseguir perceber que há um desenvolvimento comparando com a zona do Congo Democrático, onde de facto tem muita riqueza, mas é um povo muito pobre. E o uhum. Ruanda, de facto, vai beneficiando muito deste elemento. Penso que é este facto que tem faltado neste processo para que, de facto, consigamos ter Uhum. o cumprimento, sobretudo, do cessar-fogo que muitas vezes se acorda. Doutor Tussamba, um comunicado da Presidência diz que o Presidente João Lourenço condena e repudia veementemente as ações irresponsáveis do M23 e dos seus apoiantes, que põem em causa todos os esforços e progressos realizados no âmbito do processo de Luanda. E eu perguntava-lhe, doutor, qual é que pode ser o impacto? Qual é que poder diplomático tem Angola para conseguir fazer avançar este processo e, de alguma forma, contribuir para a solução ou encontrar-se uma solução viável que as partes aceitem? Apesar de, como diz, que o M23 precisa de ser convidado para a mesa das conversações. Sim, eu penso que Angola tem feito o seu papel. Agora é preciso nós chamamos aqui a atenção que a comunidade internacional deve, de fato, ter alguma intervenção diferente. E nós temos conseguido perceber isso, que a intervenção, por exemplo, das Nações Unidas, comparando com outros conflitos a nível internacional, no Médio Oriente, na Europa do Leste, Uhum, não se compara com aquilo que é a sua atuação a nível do continente africano. Não obstante, de facto, Angola ter essa responsabilidade e por via diplomática até Angola tem feito muito, mas infelizmente não tem surtido grandes efeitos. Esse impacto é claramente olhar para aquilo que é um insucesso, ou seja, quando Angola desempenha este papel e no fim e ao cabo não há uma resolução pacífica, e quando olhamos, por exemplo, na intervenção de vários países que partilham a fronteira com o Congo Democrático, onde já há algum momento enviaram ter uhum, militar, com certeza influencia negativamente no próprio processo diplomático, porque eu não posso querer negociar de forma diplomática quando por trás são enviados militares para de facto defender o uhum, governo congolês e combater o M23. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes, nessas conversações, nós sentimos a ausência do Paul Kagame, que é um outro ator fundamental neste todo o processo. Já falhou duas cimeiras a nível de Luanda, o que significa dizer que não há vontade
dessas partes em ver, de facto, resolvida a situação no Congo Democrático. Mas Angola, por si só, não vai conseguir resolver essa Uhum. situação, porque falta, de facto, aqui muita consistência, uma estrutura que, de facto, consiga estar ao lado da Angola para conseguir, então, congregar essas partes e que eu continuo a chamar a atenção, que é fundamental. Se permitir, nós estamos a falar do M23, que é apenas um dos grupos. Na Uhum. verdade, no Congo Democrático existe, estamos a falar de 250 grupos armados locais, fora exatamente dos 14 grupos armados estrangeiros, o que significa dizer que o expoente máximo em termos de atuação é nada mais senão o M23. Mas nós não podemos esquecer que no Congo Democrático há, de facto, muitos grupos que condicionam o andamento daquele país, que é um país tão rico, mas interessa simplesmente as grandes potências, porque consegue, de facto, tirar alguma vantagem tendo essa situação de conflitualidade. Penso que esse impacto que vai causar claramente, porque Angola Uhum. partilha fronteira com o Com o Congo Congo. Democrático. E qualquer situação que afeta o Congo Democrático, com certeza afetará também Angola, tendo em conta essa fragilidade de fronteira que nós partilhamos com o Congo Democrático e, sobretudo, porque nós é que estamos a mediar essa situação conflituosa e nós não Exatamente. temos... Sim, sim. Essa era a minha outra pergunta e última pergunta. Era qual é que é o impacto deste conflito na própria Angola, uma vez que tem essa fronteira longa que partilham com o Congo Democrático? Qual é o impacto que Bom, tem? Bom, qualquer situação, podemos falar, por exemplo, dos refugiados que podem sair daquela localidade para buscar de facto, a segurança no nosso país, que é muito normal numa situação como essa, mas a situação humanitária é fundamental e nós partilhamos a fronteira com o Congo Democrático, com certeza, qualquer situação para nós também passa a ser uma ameaça e é fundamental que as Forças Armadas angolanas tenham atenção a esse elemento, porque qualquer situação que não correr bem a nível do Uhum. Congo Democrático, ainda mais com esses rebeldes, com certeza poderão encontrar Angola como sendo esse refúgio para então invadir as nossas fronteiras e com certeza vai ameaçar a nossa segurança. E é fundamental que nós olhemos com bastante atenção, Uhum. sobretudo porque nós estamos a desempenhar um papel e que muitas vezes o M23 vai condenando. Há um comunicado do líder do M23 que chama atenção neste quesito, que nós precisamos ser chamados à mesa de negociação. E quando passa essa mensagem, está passando a mensagem claramente a quem está a mediar. E é essa capacidade da mediação que deve influenciar todas as partes. Apesar de não existir vontade, por exemplo, do Congo Democrático em negociar com o M23, mas a capacidade da mediação deve, de facto, jogar esse papel no sentido de trazer as partes na mesa de negociação. Penso que é esse grande impacto que poderá, de facto, chegar até Angola, caso essas tensões todas vão colidindo para todo o Congo Democrático. Com certeza, nós sofreremos algumas baixas se nós não tivermos essa atenção em protegermos as nossas fronteiras no sentido de estancarmos para que essa situação não afete diretamente a segurança do nosso país. Mas pensando nós que, de alguma forma, nós poderemos perder o controle, pelo menos de forma Exatamente. indireta, nós sentiremos este impacto. Doutor Tussamba, muito obrigada pela sua participação neste Washington de Fora de Horas, em que estivemos a falar sobre um dos grandes temas do momento, que é exatamente o avanço dos rebeldes do M23 sobre a cidade de Goma, no leste do Congo Democrático, o impacto em Angola e também o que é que a diplomacia angolana poderá fazer. Muito obrigada e vamos continuar em contacto. Muito obrigada Obrigado, então. muito obrigado.